dias eu estava entrando no banco e uma senhora me reconheceu e pediu para dar um abraço. E durante aquele abraço, ela me falou uma coisa no ouvido que me deixou intrigado. Ela disse assim: Carlinhos, depois que meu filho passou lá pelo instituto, ele se tornou uma outra pessoa. Eu confesso para vocês que eu saí daquele abraço até meio vaidoso, né? Imaginando assim, nossa, nós somos capazes de mudar pessoas. Mas uma voz sutil disse assim para mim: Carlinhos, o filho dessa senhora, ele não se tornou outra pessoa. Ele voltou a ser quem ele era. E é isso. Em 2005, nós criamos o Instituto Novo Sinai, que acolhe pessoas com problemas de dependência química e alcoolismo, né? Além de trabalho também de prevenção. E eu gostaria, depois dessa introdução, de pensar com vocês sobre uma pergunta, que não tem a resposta certa nem errada, ela tem a tua opinião. Qual é o momento mais importante da vida de um homem? Qual é o momento mais importante da vida de uma pessoa? Talvez você possa dizer hoje, tomara, né? Alguns dizem, escolhe uma data, o dia que meu filho nasceu, outros, o dia do meu casamento, outros talvez dizem, o dia que eu separei. Cada um tem o seu dia, mas segundo os estudiosos do comportamento humano, preste atenção nisso, o dia mais importante da vida de um homem, de uma mulher, é o dia que ele decide mudar. E eu convivo com pessoas que estão tentando mudar. Elas vivem uma realidade difícil, se envolveram com drogas, né? E é muito complicado reverter essa situação. E essa situação envolve a família, envolve toda a sociedade, mas eles estão ali, tentando mudar, tentando reverter essa situação. Eles estão ali acreditando que esse presente, esse investimento que eles estão fazendo no presente, é que vai transformar o futuro deles. Gente, eu fiz toda essa introdução com vocês, trouxe esse exemplo desses homens que eu convivo, mas para perguntar para nós, por que que nós não decidimos ainda pelas mudanças que nós já estamos convencidos que precisam ser feitas? Por que que a gente insiste tanto no ciclo da repetição? Por que que a gente acredita tanto nesse ciclo repetitivo? Então, esses homens que eu convivo, eles tentam reverter isso. E nós temos a convicção lá no Instituto, e essa é uma convicção que move a gente, de que mudar uma pessoa muda a história de toda a família, de toda a sociedade, né? E aí, isso talvez seja mais comum se afirmar, mas tem um detalhe na mudança de uma pessoa que é fundamental. Ela inspira outras pessoas a mudarem. Entendeu? Você se considera inspirador de alguém? Será que a tua mudança já inspirou outras pessoas também a mudarem? Gente, nós mudamos as pessoas pelo exemplo. Mas existe uma forma sutil também de mudar, pelo nosso olhar. Outras falas aqui comprovam isso. Se eu chegar diante de um drogado e olhar para ele e enxergar um drogado, eu não acredito em mudança. Vê como é a importância do olhar? Agora, se eu olhar para o drogado e enxergar um homem, eu acredito que ele pode mudar. E essa mudança é voltar a ser quem ele era. Olha o exemplo da mulher que me pediu um abraço. Eu usei
muito dessa minha história, dessa minha experiência com dependentes químicos, mas, claro, o que eu quero mesmo é trazer para a nossa realidade, para mim, para você, para que a gente possa ter a ousadia de olhar para os nossos vícios que nós temos. O deles é a droga, é bebida, mas e o meu? E o seu? E olhar para esses nossos vícios e perguntar por quê que esse tal dia mais importante da minha vida, que é o dia da mudança, ainda não chegou. Por quê? Gente, existem circunstâncias, fases, momentos, tardes como essa que a gente está vivendo hoje, que pode influenciar e que deve influenciar na nossa mudança. Mas tenha certeza, são as fases mais difíceis, aquelas doloridas, aquela que dói, que acaba impulsionando a gente para a mudança. E às vezes a gente tem um pouco de medo, a gente tem receio das fases difíceis, mas eu duvido que não tenha 100% dos que estão aqui, que hoje não dão risada de algum momento difícil no passado. Que olha para trás e fala assim, poxa vida, o tanto que eu sofri aquele momento, e hoje ele passou. Aliás, mais do que ter passado, ele foi uma alavanca, ele foi um gatilho que eu precisava para a minha mudança. Uma coisa muito importante. A gente imagina que para que haja mudanças em nós, que nós precisamos agregar coisas. Então a gente fica esperando, de repente, uma pessoa certa, a gente fica esperando a casa nova, o carro novo, a viagem, a gente fantasia, a gente cria algo que precisa ser agregado à nossa existência para que a gente mude. Mas você já parou para pensar que talvez a mudança que precisa acontecer em você não é algo que chegue até você, mas que saia de você? E aí, eu lembrei da explicação do Michelangelo, quando ele foi explicar sobre a escultura que ele fez de Davi. Vocês conhecem? Perguntaram para ele, sabe o que ele disse? Não foi difícil, eu só precisei tirar algumas pedras que estavam em volta. O Davi já existia lá dentro, o homem já existe aí dentro, a mulher já existe aí dentro, talvez da mesma forma que aquela pedra bruta precisou deixar os excessos, talvez seja isso que esteja faltando em nós, ter a ousadia de deixar que saiam os excessos, que saiam aquilo que está causando peso, saia aquilo que esteja deformando a nossa realidade, a nossa personalidade. Outra coisa, tenha certeza, mudar não é um evento. Vou marcar o dia da mudança. Pessoas usam o termo conversão, como se, foi o dia da minha mudança. Não, a mudança é algo constante, né? Às vezes a gente imagina, inclusive, que mudança é alguma coisa sobrenatural. A gente fica esperando uma varinha mágica, ou fica esperando alguém que dê um estalo, e agora é minha mudança. Não, ela é um processo. E qual que é o momento que a gente deve se pôr a essa mudança? É sempre. Eu tive a oportunidade, não faz muito tempo, de participar de um evento, na verdade um retiro, de uma semana. A primeira coisa que a gente tinha que fazer ali é deixar o celular. Conversas paralelas era proibido. Então nós ficamos ali uma semana, em silêncio, meditando, sabe, revendo, preparando, como se a gente fosse o arquiteto das nossas mudanças. E no dia da minha fala, no penúltimo dia do evento, eu recebi uma camiseta, que eu tenho guardado até hoje. E nessa camiseta estava escrito assim: desculpe o transtorno,
eu estou em reformas. E é isso. Eu, você, nós estamos em constante reformas. E vou te dizer uma coisa: o ser humano é um ser perfeito. Quando eu falo isso, eu imagino que alguns cutucam assim, porque você não conhece meu marido, você não conhece minha esposa, você não conhece meu filho. Mas eu não terminei a fala. O ser humano é um ser perfeito, mas não é pronto. Por isso ele precisa estar em um processo de reforma, de reconstrução. E aí, o momento é agora. Por quê? Porque eu acordei. Eu estou aqui de novo. Eu já chorei? Chorei. Eu já sofri? Sofri, teve lágrimas. Foi. Doeu. Doeu. Mas agora nem dói mais. Porque as mágoas que eu passei é um motivo para comemorar.